Eu entrei no ChatGPT para ver quem são os 10 melhores lutadores da história do UFC. E começando com o número 10, o ChatGPT achou que o Conor McGregor era o 10º melhor lutador da história do UFC. E o que ele disse aqui é que o Conor McGregor é o primeiro lutador de ganhar 2 títulos em 2 categorias diferentes e também ele é o maior lutador na história do UFC em questão de números e atenção pela companhia do UFC. Pensa bem, o Conor McGregor, o auge dele não era por muito tempo, cara. A gente viu ele lutar com o Aldo, depois ele lutou 2 vezes com o Nate Diaz, e daí a maior luta que ele teve naquela Audi lá foi contra o Eddie Alvarez. Mas naquele tempo todo, o Conor McGregor trouxe números que o UFC nunca viu na vida deles. E ele levou o UFC de um outro nível. Então, naquele questão, eu até entendo. Mas deve ter muitos lutadores com resumos melhor na história, com certeza. Mas Conor número 10 eu até entendo, porque o Conor, se ele tivesse mais lutas no resumo dele e lutasse por mais tempo, ganhava mais lutas na época dele, eu acho que ele podia estar mais alto na lista. Mas naquela questão eu entendo onde que o ChatGPT está vindo nessa lista dele até agora. Mas indo para o número 9, o ChatGPT disse que o nono melhor lutador da história do UFC é Amanda Nunes. Pelo que o chat falou aqui, é porque o Amanda Nunes é o melhor lutadora feminina da história do UFC e ela foi também campeão em 2 categorias diferentes. E ela venceu de praticamente tudo que é lutadora na época dela. A gente viu ela vencer do Ronda Rousey, Shevchenko e muitos lutadores de alta qualidade. E pelo visto, dá pra ver porque ela tá nessa lista. E pra mim, ela tem que estar nessa lista. E pulando pelo próximo, o 8ª posição. O ChatGPT disse aqui que o 8º melhor lutador da história do UFC é o Stipe Miocic. Stipe Miocic, por quê? O chat disse aqui porque ele é o melhor lutador do peso pesado da história do peso pesado. E também ele tem o maior número de defesas no peso pesado. E a gente viu o Miocic na auge dele vencer de grandes lutadores. DC 2 vezes. A gente viu ele ganhar do Alistair Overeem, Fabrício Verdun. O Stipe Miocic também ganhou do Francis Ngannou, cara. Francis Ngannou é um dos melhores lutadores da história do peso pesado. O fato que ele conseguiu ganhar dele é uma loucura de ver. E indo em 7º lugar, o ChatGPT disse que o José Aldo é o 7º melhor lutador da história do UFC. E o chat disse aqui é porque a trocação defensiva do Aldo é um dos melhores da história do UFC. E também pelo quanto que ele defendeu o título dele e a longevidade dele. Vamos pensar bem, José Aldo, na carreira dele, ele ganhou de grandes lutadores. Uriah Faber, Frankie Edgar, Chad Mendes. A lista vai descendo mais e mais ainda. E claro, ele lutou em grandes lutas. Também lutou muito bem em diversos pesos diferentes, cara. No peso bantam, a gente viu ele lutar pelo título contra o Peter Yan. Então, cara, o José Aldo, pra mim, tá lá em cima das lendas. E claro, ele perdeu diversas lutas, com certeza. Por isso ele não deve estar mais alto na lista. Mas, enfim, José Aldo em 7º faz sentido. Vamos ver quem é o próximo agora. E o próximo lutador, que é o 6º melhor lutador da história do UFC, o ChatGPT disse que é o Daniel Cormier, o DC. E o chat disse aqui é porque o DC também foi campeão em 2 categorias diferentes ao mesmo tempo. Ele ganhou de diversas lendas em Stipe Miocic, Anderson Silva. Anderson Silva naquela época já não estava mais no auge e tudo, mas ele ainda ganhou do Anderson Silva. E a última lutador que ele ganhou naquela época, eu já disse aqui, é o Anthony Rumble Johnson. Anthony Rumble Johnson naquela época era o bicho da goiaba, cara. O cara era um assassino. As porradas que ele dava em todo mundo não tinha igual a ninguém, não. Mas ele acabou ganhando dele. E o chat disse a única causa que ele não tá mais alto na lista é porque ele perdeu pro John Jones e também perdeu pro Stipe Miocic 2 vezes. E claro, eu entendo isso. E pra mim, o DC é um lutador que
precisa levar mais mérito em questão da história do UFC. E sexto lugar, para mim, pode ser, e pelo visto o chat acha que ele é o sexto melhor lutador da história pro UFC. Em quinto lugar, a gente tem o Khabib Nurmagomedov. E o chat disse é porque o Khabib nunca perdeu na carreira dele e também que ele é o wrestler mais dominante da história do UFC e também ele acabou a carreira dele no auge, né? Se a gente pensar bem, a última luta do Khabib Nurmagomedov foi contra o Justin Gaethje e ele dominou aquela luta com o Justin Gaethje. E Khabib, claro, o resumo dele como campeão, ele não teve muita gente, né? Ele ganhou o título em cima do Al Iaquinta, ele ganhou do Conor McGregor, que levou o Khabib Nurmagomedov de outro nível, né? Porque aquela luta, honestamente, é a maior luta da história do UFC. E também ele ganhou do Dustin Poirier. Então eu até entendo porque o Khabib está em quinto, cara. Ele não lutou por muito tempo. E indo para o quarto lugar, o chat GBT disse que o Demetrius Mighty Mouse Johnson é o quarto melhor lutador da história do UFC, acima do Khabib. Interessante, muita gente deve desconcordar com esse ideia aí, mas o DJ, pelo visto, é o quarto melhor lutador da história do UFC pelo chat GBT. O chat disse aqui, ele é o lutador mais técnico da história do UFC. Realidade é que o DJ, na carreira dele, ele era um lutador bem técnico, bem esperto na questão da trocação dele e também ao recorde de defesas que ele teve. A gente sabe que o DJ tem os maiores defesas da história do UFC. O DJ gostando ou não, é um dos melhores lutadores da história do UFC, cara. Tu vê o resumo dele de quantas vezes ele defendeu aquele título. Claro, a competição não ser dos melhores, mas enfim, DJ pra mim está lá em cima de ser um dos melhores lutadores da história do UFC. E o ChatGPT acha que ele está em quarto. Agora, em terceiro lugar, o ChatGPT disse que o Anderson Silva é o terceiro melhor lutador da história do UFC. E galera, terceiro lugar pelo Anderson é interessante. E o chat disse é porque o Anderson segurou o título do peso médio por mais tempo da história do UFC. Fazia lutadores elite parecer igual fracassados. A verdade é essa, né, cara? A gente vê o Anderson lutando com lutadores elites, igual Forrest Griffin, Vitor Belfort, e brincando com esses caras. Então eu até entendo isso daí. E agora a gente vai para segundo lugar. Quem será que está em segundo lugar na lista do ChatGPT? E o ChatGPT disse: quem está em segundo lugar é Jon Bones Jones. Interessante, cara, que o Jon Jones não está em primeiro. Estranho, muita gente deve desconcordar com esse assunto aí. Jon Jones não está em primeiro. Muito interessante. O chat disse que o Jon Jones está em segundo porque ele é o lutador mais novo para ganhar o título no UFC e também ele nunca perdeu. Teoricamente, ele nunca perdeu. A verdade é essa, né? A luta do Matt Hamill, cara, ele foi desqualificado. É diferente ele perder, né? E também, a única causa que o ChatGPT falou que ele não está em primeiro é porque dos assuntos e os problemas que o Jon Jones entrou fora do Octagon. Tá interessante que a gente está incluindo isso daí no assunto, mas resumo com resumo, cara, acho que o Jon Jones tem um dos maiores resumos da história do UFC, cara. Então, interessante isso que ele não está primeiro no ranking. Mas agora, galera, quem será que está em primeiro? Em primeiro lugar, o ChatGPT fala que o melhor lutador da história do UFC é George St. Pierre. O GSP, gente, é o melhor lutador da história do UFC. E o chat disse isso porque o George St. Pierre dominou 2 eras diferentes no UFC. Ele foi campeão em 2 categorias diferentes no UFC. E também ele era o lutador mais completo no UFC. Tá interessante, né? O George St. Pierre, claro, ele perdeu para Matt Serra e também o Matt Hughes. Mas
Fora isso, cara, o George St. Pierre dominou muitos anos no UFC, a gente sabe disso, né? Então, eu não posso desconcordar não, cara, porque pra mim eu também acho que o George St. Pierre é o maior lutador da história do UFC, mas, cara, eu não posso errar muito na lista não, eu trocaria com certeza algumas coisas, mas e vocês? O que vocês acharam da lista do ChatGPT? Vocês mudariam algumas coisas? Vocês acham que alguns lutadores foi faltando nessa lista? O que você mudaria? Me diz aí nos comentários abaixo. E galera, não esquece de inscrever no canal. Gringo da Luta, valeu!